Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais uma rotina da faculdade. Hoje é terça-feira, a gente tá indo pra outra sala pra fazer algumas medições do projeto de conforto. Bora! Oi, gente, já tô em casa. Acho que tá meio escuro aqui, né? Mas enfim. Eu cheguei um pouco mais cedo hoje na faculdade pra conversar com as meninas sobre o trabalho de elétrica. Aí a gente viu algumas coisas, estava diferente, mas não necessariamente estava errado. É só que eu medi um pouco mais pra cá, ela mediu um pouco mais pra lá. E aí deu essa diferença. E aí depois a gente foi pra aula de conforto, que foi em outra sala, que foi a gente fazendo uma planilha sobre a sala que a gente vai alterar. Aí ia ter orientação, mas não teve, porque ninguém tinha levado nada. A gente mostrou pra ela o que a gente tinha pensado, mas não tinha planta. Então a gente vai ver se a gente começa a fazer já pra próxima aula ter a planta certinho. Semana que vem não vai ter conforto, vai ter uma visita de conforto à noite. Não sei se eu vou, porque é bem fora de mão pra mim ir, pra eu ir. Ainda mais à noite. Se fosse durante o dia eu até dava um jeito, mas à noite é bem complicado. E aí depois na aula de concreto, a professora passou mais atividade. E aí me deu muito bug, eu não conseguia lembrar. Porque na semana passada não teve aula dela. E aí, tipo assim, teve 2 semanas, né? E eu não tinha pegado no conteúdo pra estudar. E aí hoje, quando ela passou a atividade, eu fiquei meio sem entender nada. Aí quando acabou a aula, a gente foi lá tirar algumas dúvidas e agora eu tô entendendo. Porque é tipo, você vai usar de 15 a 60 pra resistência do concreto. E eu não tava entendendo. Pra mim era qualquer número aleatório. E, ai, gente, bem mais difícil a estrutura de concreto do que a de aço. E madeira, não, madeira foi. Enfim, se você me acompanha há um tempo, você sabe da minha experiência de estrutura de madeira. Não foi com essa professora, eu nem vi cálculo, nada. Foi bem nada a ver. E aí, na semana que vem eu vou ter uma visita com essa professora de estrutura de concreto na segunda-feira. E aí, a prova dela vai ser na terça-feira, então delícia, né? E aí, vai ser dessa matéria, então eu vou estudar, vou mostrar pra vocês como é que é o cálculo, como é que funciona, como é que eu vou estudar pra essa matéria. A professora passou essa atividade pra gente fazer. Então, essa parte aqui e a área de influência, tranquilo, eu sei fazer muito fácil. E essa parte aqui da carga também. Só que aí, quando chegou aqui, o que era esse UF, esse U, esse FCD, FYD, eu não entendi. E aí eu fiz igual o exemplo que ela tinha dado na outra aula. E fiz, cheguei no resultado próximo do que ela tinha falado. Aí ela explicou o seguinte, que o FCD é do concreto, a resistência do concreto, que vai de 15 a 60 MPa. E aí, quanto mais carga, mais resistente. Menos carga, menos resistente. E aí, ela falou que no primeiro pavimento, para a gente usar de 35 a 40 MPa. No sexto pavimento, de 25 a 30. E no último pavimento, de 15 a 20 MPa. E aí, a taxa de armamento é esse símbolozinho aqui no cálculo, que é esse daqui, que é entre 0,01 a 0,03 carga mais aço, e assim é o crescimento do volume da carga. E aí, ela falou pra gente usar no primeiro pavimento 0,3, no sexto 0,2 e no último 0,1. E aí, o FYD é a resistência do aço, que vai ser sempre 50 kN por centímetro quadrado para pré-dimensionamento. Claro que depende do tipo do aço, tem alguns que são mais resistentes do que outros,
outros, mas ela falou pra gente sempre usar esse, que é o que se usa pra dimensionamento, que é o que tá ali, tipo, no meio, sabe? Aí agora eu vou tentar fazer todos os pilares. Eu não sei se eu vou fazer hoje todos os pilares, porque tem o projeto de elétrica pra finalizar, tem que começar o projeto de conforto. E aí eu vou tentar fazer, pelo menos entender mesmo, e aí fazer todos os pilares, todos, porque é assim que a gente aprende. Quanto mais exercício a gente faz, mais a gente aprende. E aí eu fiz, né, o pilar 1 do primeiro pavimento. Aí eu tenho que calcular o do sexto pavimento. E aí eu vou fazer do último, depois eu faço o P2, o pilar 2. Vou tentar fazer esses dois hoje. O P1, sexto e último pavimento. O P2, primeiro, sexto e último pavimento. E aí eu mostro pra vocês, eu falo pra vocês se eu entendi, se eu não entendi, se eu tô com dúvida. Eu espero que eu não tenha dúvida. Mas ela falou que se a gente tiver dúvida, como na segunda-feira a gente vai ter a visita pra gente levar anotadinho certinho, que aí ela explica numa boa. Olá, gente, quarta-feira começando. E... ai, gente, tô com muita dor de cabeça. Eu não sei se é dor, só dor, ou se é enxaqueca, porque tá alguns dias e hoje eu já acordei assim. Uma pressão muito forte em todos os lados. É uma pressão muito forte em todos os lados. Às vezes é só assim, às vezes é assim. Enfim, ontem eu nem consegui estudar. Eu tô com muita raiva de mim por causa disso. Eu fiz só os dois exercícios dos dois pilares que eu falei com vocês, do pilar 1 e do pilar 2. Eu tentei terminar a planta de elétrica, mas eu não conseguia nem raciocinar direito. Não sei se é ansiedade isso, porque tá difícil. E aí, agora tem planejamento urbano, não sei o que ele vai dar. Espero que ele dê tempo pra gente terminar o trabalho da semana que vem, porque aí a gente termina o de elétrica que é pra amanhã, que a gente não tá entendendo muito bem. Amanhã é prova de elétrica baseado nesse trabalho. Estamos no intervalo e viemos aqui fora pegar amoras e olha o tanto que a gente pegou. Olha isso, os dois potes estão cheios e a gente ainda vai pegar mais porque tem muita amora. A gente na sala, a gente só limpou a planta do terreno porque tava uma área imensa, então nós limpamos a planta. Estamos fazendo umas perguntas para entrevista e é isso. Quinta-feira, são 7 horas da manhã, já estou aqui na faculdade mesmo, não tenho o primeiro horário hoje. A gente vai tentar resolver algumas coisas finais do trabalho que é para entregar hoje. Tipo, tá basicamente pronto, mas a gente vai dar uma conferida para ver se tá certo mesmo. E ontem, eu não sei se eu comentei que eu tava com dor de cabeça. E assim, passou uma hora assim que eu me distraí quando eu tava pegando as amoras, mas depois de tarde voltou. E aí eu fiz uma parte do trabalho à tarde, fui pra minha avó, deitei, dormi. A dor de cabeça passou e à noite eu finalizei o trabalho. E aí a gente vai conferir se tá tudo certinho. Dá uma estudada pra prova, porque hoje também é prova de elétrica. E é isso, né, galera? Hoje é sexta-feira, tô em casa. Eu não fui pra faculdade hoje, porque os professores iam ficar só no primeiro tempo. E como é projeto, eu ia gastar 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar pra casa. Então eu acordei 6 horas, na verdade 5h40, mas eu comecei a mexer aqui no CAD 6 horas. E já mexi em algumas coisas aqui do projeto, porém, o que eu mexi eu vou desconsiderar porque eu não gostei muito, e aí eu resolvi aqui de um jeito que dá a escada que vai pra cobertura. Essa escada, eu tinha mudado o quarto inteiro, eu tirei um banheiro, fez uma loucura, sendo que essa escada
encaixa perfeitamente do outro jeito que eu tinha feito. É só tirar o closet, que não vai atrapalhar mais em nada. E aí eu vou fazer isso. Pra vocês terem noção, eu acho que eu fiz uns 3 ou 4 modelos de escada. E o quarto foi o que eu gostei, que não atrapalha em nada. Eu não fui na aula por causa disso, eu me senti mais produtiva aqui. E hoje eu também tenho que resolver algumas coisas, então eu ia ter que sair da aula e vir em casa pra depois sair pra resolver. Então resolvi ficar em casa mesmo e sair daqui a pouco pra resolver tudo que eu tenho pra resolver. E eu tô gravando a minha rotina da manhã pro IGTV, então se você não me segue, segue lá, Gabriela Lima Blog. Ontem, né, eu acho que eu não conversei com vocês, eu não sei, eu tô ficando muito esquecida, galera. Ontem na prova eu não achei tão difícil quanto eu tava achando que ia ser. Eu fiquei confusa em algumas coisas, óbvio, porque eu tava confusa no trabalho e a prova foi baseada no trabalho. E aí o professor já corrigiu e eu tirei 23,5 em 30. Achei que foi uma nota muito boa, porque eu tava com muito medo de não conseguir fazer nada, mas eu achei ok. E depois teve aula de patrimônio. A professora mostrou um trabalho dela. Ela explicou algumas coisas sobre esse trabalho de restauração de uma igreja, todos os danos que tem que colocar, como é que ela faz isso. Então ela vai lá, mede tudo, tira foto, passa pro CAD. Gente, ela desenha os santos no CAD e fica perfeito. Muito chocada com isso, enfim. E aí a aula acabou 12h30. Vim pra casa, estudei um pouco e foi isso. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa semana comigo. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me deixa aqui nos comentários o que você tá achando dessa rotina da faculdade, qual matéria você tá tendo esse período, se você faz arquitetura, se você não faz, me conta se você tá pensando em fazer arquitetura. E é isso. Big beijos e tchau!